Estimados cursistas, vamos para a última parte da unidade 3, onde veremos mapa de risco e classe de riscos ambientais. Antes mesmo de apresentar a teoria, já apresento o mapa de risco, para que vocês possam ter uma ideia de como é o mapa. Esse mapa de risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, que são capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores, tais como acidentes e doenças de trabalho. Esse mapa de risco pode ser sobre uma planta baixa da empresa, ou podendo ser completo ou setorial. Você pode ter da empresa como um todo, por exemplo, como esse que nós acabamos de ver, ou um setorial, por exemplo, só o mapa de risco do laboratório. Nesse caso, ele deve ficar fixado neste laboratório. Então, esses fatores têm origem nos diversos elementos do processo de trabalho e a forma da organização do trabalho. No processo do trabalho, nós estamos falando sobre materiais, equipamentos, instalações, suprimentos e espaço de trabalho. Na organização do trabalho, nós estamos falando sobre o arranjo físico, o ritmo de trabalho, método de trabalho, a postura de trabalho, a jornada de trabalho, os turnos de trabalho, treinamentos. Para que serve o mapa de risco? Serve para a conscientização e informação dos trabalhadores através de uma fácil visualização dos riscos existentes na empresa. O mapa de risco serve para reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho da empresa. Os mapas de riscos servem para possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular a sua participação nas ações de prevenção. Então, conhecer o processo de trabalho no local analisado, os trabalhadores, conhecer os instrumentos e os materiais de trabalho e as atividades exercidas e o próprio ambiente. Tudo isso é importantíssimo para que nós possamos construir o mapa de risco. Com relação aos trabalhadores, é importantíssimo conhecer quantos trabalhadores nós temos na empresa, o sexo, a idade, se eles têm treinamentos profissionais e de segurança e de saúde, qual que é a jornada de trabalho deles, entre outras informações. Então, identificar os riscos existentes no local analisado, isso deve ser feito conforme a classificação específica dos riscos ambientais. E aí, identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de organização do trabalho, medidas de proteção individual, medidas de higiene e conforto. E aí, nesse caso, já está inserido o banheiro, lavatórios, vestiários, armários, bebedouros, refeitório e área de lazer. É necessário identificar os indicadores de saúde, as queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos mesmos riscos, acidentes de trabalhos ocorridos, doenças profissionais diagnosticadas e causas mais frequentes de ausência ao trabalho. Conhecer também os levantamentos ambientais que já foram realizados no local e elaborar sobre o layout da empresa, indicando através de ciclos, ciclos grande, médio e pequeno, a sua proporção desse risco. O ciclo maior, o grande, proporção 4, o médio 2 e o pequeno 1. Aqui nós temos também todas essas informações com relação à simbologia das cores, e nós vamos falar sobre elas mais na frente, detalhadamente, inclusive sobre cada um dos 5 riscos. Aqui é mais um exemplo de risco, devidamente, só para que vocês possam conhecer. Então, olha, perceba aí o tamanho dos ciclos e as suas respectivas cores. Aqui também é um outro mapa de risco. Por enquanto, o objetivo é só mesmo apresentar para vocês um mapa de risco. Então, nós temos 5 grupos de riscos. O grupo 1 trata-se dos riscos físicos, de cor verde. O grupo 2, os riscos químicos, de cor vermelha. O grupo 3, os riscos biológicos, de cor marrom. O grupo 4 são os riscos ergonômicos, de cor amarela. E o grupo 5 são os riscos de acidentes, que serão representados pela cor azul. E nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, onde
estaremos falando também sobre as suas descrições. Então, o primeiro deles é o risco físico. São riscos ambientais que se apresentam em forma de energia, como os ruídos, temperaturas extremas, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. Esses riscos físicos eles são identificados por três principais características. Primeira, exigirem um meio de transmissão, geralmente o ar, para propagarem sua nocividade. 2. Agirem mesmo sobre pessoas que não têm contato direto com a fonte do risco. E terceiro, em geral, ocasiona lesões crônicas imediatas. Já o risco químico é a probabilidade da exposição ocupacional a agentes químicos. São riscos ambientais, assim como os riscos biológicos e os riscos físicos. E de acordo com a Normatec NR9, agentes químicos são substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, na forma de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gás ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo, pela pele ou por ingestão. Já os riscos biológicos, aí estão os vírus, as bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Os riscos biológicos ocorrem por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Muitas atividades profissionais favorecem o contato com tais riscos. É o caso, por exemplo, das indústrias de alimentação, os hospitais, limpeza pública, que é a coleta de lixo, e laboratórios. Agora, para serem consideradas doenças profissionais, como, por exemplo, tuberculose, brucelose, malária, febre amarela, é preciso que haja exposição do funcionário a estes micro-organismos. Já os riscos ergonômicos é todo fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, por exemplo, causando desconforto ou afetando a sua saúde. Exemplo, levantamento de peso de forma errada, como está mostrando a figura do lado esquerdo, ritmo excessivo de trabalho, por incrível que pareça, até a monotonia, repetitividade, postura inadequada do trabalho, tudo isso são riscos ergonômicos. E já os riscos de acidente são as situações no ambiente de trabalho com potencial de causar dano instantâneo, material ou pessoal, aos quais os trabalhadores estão expostos. Riscos geradores de acidentes. Quem são eles? Arranjo físico deficiente, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, incêndio ou explosão, animais peçonhentos e armazenamento inadequado. E nessa tabela nós temos aqui os limites de tolerância aos riscos. Nós podemos ver, no caso aqui, vários agentes químicos, né? E temos aqui se eles são ou não absorvidos pela pele, qual é o ppp, que é a parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado, né? O miligrama por metro cúbico e o grau de insalubridade a ser considerado no caso de sua caracterização. Tudo isso aí também é levado em consideração. Para essa unidade 3, gerenciamento de riscos, eu elaborei duas questões. A primeira é solicitando a vocês que assistam o filme Piper Alpha, que está disponível nesse link, né? Também eu pedi para colocar lá na nossa biblioteca e preencher esse quadro relacionando perigos, riscos, consequências e controles existentes ou que deveriam existir no caso aí que você tenha identificado. E quais foram as mudanças ocorridas após o acidente em termos de legislação e melhoria nas instalações industriais. Então, além desse quadro,
o que vocês observaram? Infelizmente, algumas melhorias, principalmente em termos de legislação e de instalações industriais, elas só vêm ocorrer após grandes acidentes. Então, a gente pede para que vocês façam aí a gentileza de identificar. E a questão 2, que eu espero que vocês façam muito aí como profissionais, como engenheiros de segurança do trabalho, é elaborar um mapa de risco, que pode ser de uma empresa, pode ser de um laboratório, ou pode ser também de qualquer ambiente que esse mapa de risco seja obrigatório, tá certo? Agora, o importante é você explicar o passo a passo de como o mesmo, ou seja, esse mapa de risco foi elaborado, ok? Bem, algumas sugestões de literatura, né? Também está lá na nossa biblioteca, lá no portal, e estão também aqui os links para que vocês possam acessar se assim preferirem. Eu espero que vocês tenham gostado da unidade 3, gerenciamento de risco. Logicamente, essa disciplina, gerência de risco, ela é muito ampla, então cada uma dessas unidades aí, principalmente essa unidade, poderia ser até uma disciplina, mas então eu acredito que de uma forma assim bastante objetiva, o que está sendo colocado para vocês é suficiente para que vocês possam explorar ainda mais todo esse conteúdo no dia a dia de vocês como engenheiros de segurança do trabalho. Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês e deixar aqui um fraterno abraço para todos. Muito obrigado pela atenção.